Nós te glorificamos, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor não abandona os seus. Nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o Deus de toda a terra, de tudo que há nos céus e na terra, e tudo que nela habita pertence ao Senhor. Tu és um Deus de milagres. O Senhor faz caminho no deserto, o Senhor coloca rio no deserto. Tu és o Deus de toda a terra, e nós te glorificamos e pedimos ao Senhor que traga a tua palavra de libertação, de refrigério, de cura, de milagre. Em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra em tuas mãos, entregamos cada vida que está assistindo, que está acompanhando esse culto, nas tuas mãos, Pai Santo. Aonde estiver, em casa, no carro, no trabalho, onde estiver, abençoa os ouvidos daqueles que ouvirão, o coração, Senhor, os olhos. Nós queremos glorificar o teu nome através dos louvores, através dos sonoplastas, dos irmãos que estão na mídia, dos irmãos que dançaram, da palavra, da apóstola. Queremos chegar ao coração das pessoas, que esse culto sim possa chegar ao coração de milhares, de muitas pessoas. Nós te damos graças por essa ferramenta que nós temos hoje para alcançar as casas, e queremos nos unir ao Senhor e nos unir aos nossos irmãos que estão em casa agora assistindo, em um culto ao Senhor, unidos, juntos em comunhão, para te adorar, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e nós queremos declarar mais uma vez que tu és luz na escuridão, que tu és Deus de milagres, em nome de Jesus. Declare comigo: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga mais uma vez: meu Deus, um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí da sua casa, bendizer o nome dele, dar um aleluia, um glória a Deus aí, para os vizinhos ouvirem. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu queria estar trazendo uma palavra para o teu coração. Eu sei que é um desafio nesse tempo que nós vivemos, que o mundo todo vive, o Brasil vive, as nações da terra vivem, e nós estamos vivendo esse tempo que jamais imaginamos, e já sabíamos que haveria, mas nunca imaginamos como seria. E hoje nós estamos vivendo isso no nosso presente. Há tanta promessa e há tantas revelações na palavra. E a Bíblia é um livro que ela revela tudo, ela fala tudo do passado, do presente, do futuro. E nós queremos hoje dar uma palavra para você. E o tema dessa mensagem que eu queria deixar para você é: Deus não tem culpa. Repete comigo aí da tua casa: Deus não tem culpa. É isso mesmo. Nesses tempos difíceis que a humanidade vive, é muito importante nós sabermos, entendermos qual é a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Tem muita diferença, e muitas das vezes nós confundimos isso, e o diabo quer colocar na mente das pessoas essa confusão, achando que tudo que Deus permite que aconteça é da vontade dele, mas nem sempre é assim. Então tem muita pessoa confusa nesse tempo, suas mentes, o que está acontecendo. Alguns acham que é vontade de Deus que muitas pessoas morram, alguns acham que é da vontade de Deus que aconteçam catástrofes, mas não é da vontade de Deus. E eu queria falar sobre isso hoje. Deus não tem culpa. Nós sabemos que nem tudo que Deus permite é porque é da vontade dele, mas sabemos também que nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Porém, nem tudo que Deus permite é da vontade de Deus. E nós temos que saber discernir o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus. Então nós temos, por exemplo, o livre-arbítrio. É um princípio que Deus nos deu.
justamente nos deu para isso, para que nós possamos escolher e que o homem possa escolher servir a Cristo, servir a Deus ou não servir. Deus nunca vai te forçar, Deus nunca vai te levar a servi-lo à força. Deus não faz isso. Deus deixa com que o homem escolha. Ele faz com que a igreja leve a palavra de Deus, Ele faz com que a igreja pronuncie as boas novas, mas Ele deixa que o homem escolha, de vontade própria, servir a Deus ou não servir a Deus. Então, Deus ele não é esse tirano que vai te forçar a fazer as coisas. É de livre e espontânea vontade servir a Deus. Porém, nada acontece sem a permissão de Deus. Dessa forma, Deus ele respeita a minha escolha. Se eu fizer uma escolha ruim, por mais que Deus não goste, por mais que não seja da vontade de Deus, Deus vai respeitar essa escolha. Se eu fizer uma escolha boa, Deus também vai respeitar essa escolha, independente de qual seja essa escolha. Então o homem vive hoje a consequência de suas escolhas, diretamente ou indiretamente. Hoje nós vivemos a consequência de nossas escolhas, seja uma escolha direta ou indireta, talvez uma escolha dos nossos pais, que talvez hoje nós temos lutado por algumas coisas, talvez as escolhas de outras pessoas, que fazem com que nós vivemos alguns tipos de situações difíceis da terra. Então, diretamente ou indiretamente, os homens sempre viverão o fruto de suas escolhas, não é verdade? Então, algumas pessoas acham que tudo acontece porque Deus quer que aconteça, e não é verdade. Se você for ver no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 12, Adão ele já colocava a culpa em Deus, naquilo que Deus fez. E é desde o Éden essa ideia de que muitos possam pensar que é da vontade de Deus que as pessoas morram. Por exemplo, se eu tenho um avião e uma pessoa lá dentro tem que morrer, por que derrubar o avião inteiro? Então, no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Tem escolhas erradas, eles escolhem caminhos errados, e quanto mais longe de Deus o homem fica, o ser humano fica, mais perto do pecado ele fica, mais perto da mentira ele fica, mais perto da falta de amor ele fica. Mas Deus ele está sempre, olha, Deus é tão bom, que Deus está sempre lá para nos perdoar e nos colocar de volta no caminho que nós devemos trilhar. Olha que tremendo. Então, por mais que a gente faça escolhas erradas, por mais que a gente sofra na terra por causa da escolha errada de homens, Deus está sempre lá para nos colocar no trilho novamente. E hoje eu queria falar isso para você. Eu queria essa oportunidade também de trazer essa mensagem para você. Se você hoje vive tempos difíceis por causa das suas escolhas diretamente, eu quero dizer que Deus é Pai e Ele quer te colocar no caminho novamente. Olha, essa pandemia, um vírus que vem de um país, de alguém que alguns dizem que foi de laboratório, ou a escolha de alguém pode gerar na humanidade inteira. Deus permitiu, mas isso não quer dizer que é da vontade do Pai que muitos sofram com isso. Quanto mais longe de Deus, mais perto dessas coisas as pessoas ficam. Agora veja, no livro de 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Pedro vai dizer assim: Deus não quer que alguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer, e não é da vontade de Deus que as pessoas morram sem arrependimento. Não é da vontade de Deus que as pessoas morram sem ir a Cristo. O livro de Jeremias é na morte dessas pessoas. Sabe o que mais fico temeroso nesse tempo? Porque pessoas que estão com Cristo, mas elas vão para o seio de Abraão. Nós sabemos onde elas estão.
A grande questão é, as pessoas que não têm Cristo estão indo para o inferno. Morrer sem Cristo, Deus não tem prazer nisso. Os céus não têm prazer nisso. Salmo 116, 15 diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, mas não tem prazer naqueles que não foram até Cristo. Então, alguém está perecendo? Sim. Tem gente morrendo? Tem. Essa é a vontade de Deus? Não, jamais é a vontade de Deus. Porém, Deus permite, porque Deus trabalha com legalidade. Nós temos livre-arbítrio. Deus podia intervir, mas tiraria de nós essa livre escolha, e seria um outro problema, né? Então, como nós podemos dizer que tudo é a vontade de Deus? Se Ele mesmo, por exemplo, Deus nos pede na palavra, para que a gente possa buscar, descobrir e entender qual é a vontade dEle. Por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, olha o que a palavra diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se Deus nos manda compreender a vontade dEle, como podemos dizer que tudo isso é a vontade dEle? Deus fala: compreenda a minha vontade. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo fala aos romanos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam procurar qual é a vontade de Deus, através da palavra de Deus, transformando a mente de vocês, através da palavra de Deus, e não se conformando com este mundo, com esse século presente, com esse sistema mundial, com essa maneira de pensar mundana. Busque na palavra de Deus qual é a vontade do Pai, e a palavra de Deus nos mostra qual é a vontade de Deus. Então, se a palavra nos manda buscar e compreender a palavra de Deus, como eu posso dizer que tudo o que está acontecendo é a vontade de Deus? Repita comigo: Deus não tem culpa. Ele não tem culpa. Olha, agora, o que é a permissão de Deus? O que é Deus permitir algo, mesmo que não é da tua vontade? Você pode olhar isso de forma clara e simples. Um pai e uma mãe, que às vezes permite que o filho faça algo, mesmo não sendo a vontade deles. Vamos supor que o filho vai estudar em outro país, ou vai trabalhar em outro país, e ele já é de maior e ele decide ir. Eu acredito que não é da vontade de um pai ver um filho lá em outro país estudando. Os pais querem os filhos perto deles, mas os pais muitas das vezes permitem, mesmo não sendo a vontade deles, mas porque foi uma escolha do filho. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. João 1,12, quem aceita Jesus, quem recebe Jesus, tem o poder de ser feito filho de Deus. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Amém? Então Deus vai permitir coisas porque você é filho, e você tem escolhas. E talvez, e Deus lá como pai pode olhar e dizer: não é da minha vontade, mas eu te permito. Dizer que Satanás vai levar para o inferno, não. Até Deus é quem vai lançar Satanás e os que não creem em Jesus no inferno. O não crer em Jesus pode te levar para o inferno, não Satanás. Não é nem o diabo que vai te lançar lá. Está amarrado, você nem vai para lá em nome de Jesus. Não é nem o diabo que vai lançar aqueles que não creem lá, é Deus. Então, nem o diabo, se você vencer, crer em Jesus e transformar a tua mente, não andar segundo as leis deste mundo, ou conforme este mundo, os pensamentos deste mundo, não ficar obedecendo a sua carnalidade quando ela pede coisas que não agradam a Deus, lutar contra o pecado, sim, porque nós somos pecadores, nós precisamos de arrependimento todos os dias. Mas se nós tivermos essa vida de renúncia, de crer em Jesus, o diabo não tem poder sobre a tua vida e não tem poder para te levar para o inferno. Você vai morar no céu. Eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos morar no céu na eternidade com Deus. Porém Deus permite, Ele é Pai. Então tem coisas que o Pai permite,
Talvez você está me ouvindo, é pai, mãe. Você já permitiu coisas para os filhos que não era a sua vontade, mas você até deixou, e muitas das vezes o filho quebra a cara, mas você está ali para acolher. Está vendo, meu filho? Foi por isso que eu não queria. Então ele vai aprender muitas vezes assim. E aí, a Bíblia diz em Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem a permissão do Pai de vocês. Então Deus criou homens livres para escolher viver de acordo com a sua boa e agradável vontade, ou viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você escolhe viver hoje? Viver segundo a tua vontade, que é agradável e boa, ou segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? No livro de Juízes, capítulo 6, Juízes 6, no versículo 12 e 13, tem uma passagem poderosa de Gideão, quando Deus chama Gideão para vencer os midianitas, que estavam afrontando, aprisionando o povo de Israel por um bom tempo. É interessante que Gideão, quando foi chamado, ele deu algumas desculpas. Juízes 6, 12 e 13. Mas tem uma hora no versículo 13, que Gideão disse assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Olha o coração de Gideão. Olha como estava o coração de Gideão. Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? E talvez o coração de muitos hoje pode estar igual o coração de Gideão. Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Talvez você já se perguntou isso. Talvez essa seja uma dúvida sua. Sabe, Deus fez o homem para dominar a terra. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28, lá no início: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus: os mais altos dos céus pertencem ao Senhor. E olha que tremenda essa revelação: mas a terra o Senhor confiou ao homem. Então Deus deu a terra, fez a terra e falou para o homem cuidar dela, dominar sobre ela. Deus confiou aos homens a terra. Então, se a terra está do jeito que está, não é porque é vontade de Deus, é porque algo aconteceu com quem deveria dominar a terra. O Senhor diz: os céus é comigo, deixa comigo, pertence ao Senhor, mas a terra eu confio a vocês, homens. Então, se a terra está do jeito que está, os homens a quem Deus confiou a terra para cuidar, para multiplicar, para zelar, para dominar, alguma coisa aconteceu com eles. Então pensa nisso: tudo só acontece se Deus permitir. Porém, nem tudo é a vontade de Deus. São as escolhas dos homens que teimam em não conhecer e fazer a perfeita vontade de Deus. E o que precisamos é nos arrepender por nossos atos de rebeldia a Deus, por não querer cumprir a sua perfeita vontade, buscando somente a nossa. Olha o que Deus falou em Gênesis 3,17, e aqui vai resumir isso que eu estou dizendo. Olha, o Senhor diz assim: maldita é a terra por sua causa. Olha o que Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Então o juízo de Deus, ele é criado pelo homem. Lembra do dilúvio, nos tempos de Noé? E que a Bíblia fala e Jesus revela em Mateus 24, que quando ele voltar será como os dias de Noé, os dias do dilúvio. Pois é, porque o Senhor derramou aquela chuva? Porque ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem teve escolhas más, multiplicou o mal sobre a terra. E o Senhor trouxe o dilúvio e começou tudo de novo através de uma família com 8 pessoas: Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. Mas olha que interessante, o juízo veio porque os homens que deveriam
cuidar da terra, entraram em caminhos maus. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Quem gosta de boa notícia aí? Dá um glória a Deus, bota uma mãozinha no chat aí. Nós temos que ser mensageiros de boas notícias. Meu Deus, tem boa notícia hoje, apóstolo, para dar, gente? Tem uma boa notícia aí na sua casa, chama Bíblia, a palavra de Deus no seu celular, no iPad. Busca as boas notícias do céu, sabe? Sabe qual é a boa notícia? E uma delas, João 3,36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vou repetir: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está vendo? Você tem a escolha. Eu posso crer no Filho de Deus, caminhar buscando a segunda vontade de Deus e ter uma vida abençoada aqui na terra, ou eu posso decidir não crer, e a ira de Deus está sobre mim, o juízo de Deus está sobre mim. É uma decisão. Um dia Deus falou para o homem, para o povo de Israel: eu coloco diante de ti dois caminhos, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então o Senhor fala: olha, se crê no Filho, tem a vida eterna, é abençoado. Mas se não crê, já vai ter maldição, vai ter ira, vai ter juízo sobre a tua vida. Então a culpa não é de Deus de tudo que está acontecendo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e crer no seu Filho, mais nós vamos experimentar da sua vontade. Amém? E Romanos 8:28 tem uma outra notícia boa que eu quero te dar. Paulo fala assim: pois tudo coopera conjuntamente. Se você juntar tudo o que acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, olha que tremendo. O conjunto de todas as coisas cooperam para quem ama a Deus. Então eu posso escolher servir a Deus, ser abençoado na terra e herdar a vida eterna, ou posso escolher não crer em Jesus e já estar condenado. O homem pode escolher. Então o conjunto da obra vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar com aqueles que amam a Deus de verdade. Em livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus deixa uma palavra aos discípulos que vai resumir tudo isso que está acontecendo e vai nos ensinar como viver nesse tempo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Amém? Jesus disse: eu estou falando isso para vocês, para que vocês vivam em paz na terra em que tem aflição. Jesus estava dizendo: eu estou falando para vocês um segredo para que vocês vivam em paz na terra que haverá aflições, enfermidades, pestes, guerras, pandemias, dificuldades. Eu estou falando para que vocês tenham paz na terra, para que vocês vivam em paz em meio à guerra. Vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês estiverem em mim, vocês vão confiar em mim, vão ter paz em mim, porque eu venci e vocês também vão vencer. Olha, querido, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você crê nisso, mas eu queria deixar claro para você aqui uma outra boa notícia do Senhor Jesus nessa noite. Se você anda debaixo de maldição, de jugo de maldição, na sua casa, na sua vida, seja ela qual for, e você já percebeu isso, eu quero dizer que em Cristo toda maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Se você tem andado em enfermidade, a enfermidade pode ser levada em Cristo. Se você tem andado triste, deprimido, oprimida, frustrado, sem esperança, com ansiedade extrema, tantas são as dificuldades hoje, eu quero dizer que em Cristo você pode viver em paz. Jesus disse: eu tenho falado isso para vocês, para que vocês vivam em paz. Você quer viver em paz nos tempos de hoje? Então entenda, o que está acontecendo não é culpa de Deus, são as escolhas dos homens.
mas você pode voltar a trilhar o caminho do Senhor, escolher pelo caminho de paz, escolher pelo caminho do Senhor, e mesmo na terra, sabendo que essa não é a primeira e nem será a última das dificuldades que a terra vai passar, mas que você vai poder viver em paz no seu interior, em meio às guerras e às dificuldades que você vai viver nessa terra. Outra dificuldade nós também vivemos, lutos, brigas, contendas, são tantas, mas o Senhor disse: eu tenho escrito a vocês, para que vocês vivam em paz nesse tempo. Entenda, não é culpa de Deus, Deus permite, mas não é da sua vontade. Quando esse tempo todo passar, eu creio que você vai estar de pé, eu creio que o Senhor vai deixar pessoas na terra, para poder cumprir a vontade dEle mais do que nunca. Jamais nós seremos os mesmos, jamais. Mas eu quero profetizar na tua vida, você que está me ouvindo aqui essa noite, que neste tempo, o Senhor vai te dar paz. Não é a paz que o mundo dá não, porque a paz do mundo é passageira, a gente já percebeu isso, né? É a paz que Cristo dá, e ela é eterna, é uma paz em meio à guerra, amém? Deixa eu fechar essa palavra dizendo para você, não é culpa de Deus, não é culpa de Deus, e quanto mais eu e você nos aproximarmos do Senhor, mais nós vamos experimentar da sua perfeita vontade. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero abençoar você que está enfermo. Se você estiver com qualquer enfermidade, qualquer dor, em qualquer lugar do corpo, estenda suas mãos para frente. Eu creio no poder da oração. Não sou eu que vou te curar, é o nome do Senhor Jesus. Se você está oprimido, está com dificuldade de dormir, se você está oprimida, opressa, está com dificuldade de fazer algumas coisas na sua vida, está com medo, coloca as suas mãos para frente, porque eu quero orar por você. Se você quer voltar a trilhar o caminho do Senhor na sua vida, voltar para o caminho do Senhor, de cumprir a vontade dEle, ou você quer pela primeira vez aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez você já andou no caminho do Senhor, mas por algum motivo você saiu, eu não sei, você sabe os seus motivos com Deus, mas eu estou aqui para orar por você, porque Deus está no trono, para te dar a oportunidade de voltar para este caminho. Não importa o que você fez, não importa, o Senhor está no caminho, e Ele quer te colocar no caminho, porque Ele é o caminho. Estenda as suas mãos para frente, porque eu quero orar por você, e a distância não impede o agir de Deus. Ele vai agir aí de onde você está, com cura, com libertação, com salvação e com um milagre na tua vida e na tua casa. Você está triste, quando você está sozinho, talvez quando você está preocupado, preocupada, eu quero ministrar a paz de Cristo na tua vida. Estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade nessa hora, e quero pedir ao Senhor, visita cada vida que está assistindo essa palavra agora, esse culto, meu Pai, que está em casa com a família, ou que está no trabalho, ou dirigindo, não importa, ou na televisão, no computador, no celular. Visita essa vida, Pai. Se tem alguém enfermo agora, com dor nos ossos, alguma enfermidade, diabetes, ou que está com Covid, ou qualquer outra enfermidade, seja ela qual for, Senhor, eu ministro a cura em autoridade do nome de Jesus, que a dor vá embora agora, que a enfermidade saia. Aquelas pessoas que estão com dificuldade de dormir, se é você que está com dificuldade de dormir, que está com ansiedade, com ansiedade extrema, eu quero abençoar a tua vida com a paz de Cristo no teu coração. Receba o alívio, a paz, o refrigério do Senhor, em nome de Jesus. Receba a glória do Senhor na tua vida, a manifestação do Senhor na tua vida e na tua casa, aonde você está.
Eu quero te abençoar em nome de Jesus e declarar sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento, a libertação, a cura em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor: salva essa vida, entra no coração dela, sela com teu Espírito Santo essa vida que está entregando a vida a Jesus. E essa vida, Senhor, que está voltando para o teu caminho agora, eu a abençoo. O Senhor é Pai, o Senhor permite, tudo é com a tua permissão, mas nem tudo é da tua vontade. Não era da tua vontade que essa vida saísse do teu caminho, mas o Senhor permitiu, porque o Senhor é um Deus que nos deu uma livre escolha. O Senhor permitiu que alguns saíssem da tua presença, mas não é da tua vontade, nunca foi. Mas eles só saíram porque o Senhor permitiu. E eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Pai para nos ensinar em todas as coisas. E hoje nós pedimos ao Senhor: vem com a tua graça e a tua misericórdia. Você que está em casa, faça comigo essa oração agora. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida, pela provisão, agradeço pelo ar que eu respiro, agradeço porque agora eu posso assistir e acompanhar esse culto. E muitos queriam estar, mas não estão. Muitos estão nos leitos de hospitais e queriam estar aqui no meu lugar. E eu te agradeço pelo livramento do Senhor a cada dia. Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida. Eu quero trilhar o teu caminho. Eu quero trilhar o caminho que é o Senhor, o único caminho. Eu escolho buscar a tua vontade. Eu escolho renunciar toda vontade minha que não está em linha com a tua. E te agradeço porque o Senhor é Pai. O Senhor não tem culpa. Por isso, me ensina a caminhar com o Senhor a cada dia. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você que crê, dá um glória a Deus aí na tua casa. Diz amém. Que Deus abençoe sua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.